Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus indagam a ele com que autoridade ele fazia aqueles sinais, assim como faz nos dias atuais, porque ele é o mesmo ontem, hoje, sempre e eternamente, e opera através do seu Espírito Santo naqueles que permitem a habitação, aqueles que consagram a sua vida ao Senhor, de todo o coração, de todo o entendimento que é desviar do mal, de toda a sua alma, de todas as suas posses, de todas as suas forças, semelhantemente a este amando o próximo como a ti mesmo. E ele, ao invés de os responder, faz uma pergunta: se vós me disserem de onde é o batismo de João, vos respondo com que autoridade faço estas coisas. E eles não o respondendo, ele também não os responde com que autoridade fazia aquelas coisas, assim como faz nos dias atuais. Assim, ele sondava as suas intenções, e dizia: se dissermos que é do alto, ele dirá: então por que não crerem? Não creem. Se dissermos que é da terra, eles temiam os meros mortais, enquanto a palavra diz que nós não devemos temer aos meros mortais, e importa antes, em primeiro lugar, obedecer a Deus. E ele não os responde, assim como em outra ocasião eles alegam que ele expulsava Satanás por Beelzebu, e ele disse: um reino dividido, Satanás expulsar por Satanás, não pode subsistir. Ele disse: mas se expulso pelo Espírito de Deus, é chegado o reino dos céus sobre vós. Assim são aqueles que atualmente estão segundo o Espírito Santo, aqueles que duvidam se que o Senhor julgue entre mim e vós, porque se expulso pelo Espírito Santo, é chegado o reino dos céus sobre vós. E se achares que é palavra meramente humana, com a mesma medida que medires, sereis medidos. Assim como o Senhor também ensina: se chamaram até o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os seus domésticos. Muitas são as ciladas inevitáveis, e assim ai por meio do qual vêm os escândalos segundo o padrão deste mundo. Mas para aqueles que depositam a confiança no Senhor, a palavra diz: jamais serão decepcionados, confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, e já não somos nós que vivemos, mas Cristo vive em nós, e a ele seja dado toda a honra e toda a glória, porque ele é digno, aonde não divide da sua glória com a carne, mas a um coração contrito e arrependido, ele não despreza e faz morada em nós, e Cristo vive em nós, e maior o que está em nós do que o que está no mundo, e sendo expulso. Quando a luz chega, dissipa todas as trevas, assim nos ensina o Senhor. A sua luz excelente faz separação de luz e trevas. Outra vez vereis a diferença dos que servem o Tissadique, o justo, assim como os que servem o Rachã, o maldoso. Assim nos ensina o Senhor. Melhor para aqueles que permanecem, porque
palavra nos garante. A obra que é meramente humana não prevalece, ela sempre está sendo extinta, porque na verdade não tem zelo para com sua alma e tampouco para com a alma dos outros. Uma vez que a ordenança daqueles que perseveram no anúncio do Evangelho é para salvação de alma, é para arrependimento, para que o povo que perece por falta de conhecimento e negligência no ensino venha se arrepender dos seus maus caminhos e aborrecer todos aqueles que são falsos, enganadores, ludibriadores, para que sejam emudecidos, porque ninguém pode colocar outro fundamento, e todo aquele que deixa de anunciar a verdade, o povo está a perecer, não se alcança a vida com abundância e tampouco a ressurreição no último dia por conta das muitas heresias. O Senhor os vence dia após dia pelo sopro da sua boca. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.